vamos lá. Para fazer esse pudim delícia, a gente precisa de uma lata de leite condensado, uma lata de leite integral, 4 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar e 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Delícia! Facinho, facinho, hein? Coisas que a gente tem em casa. Além dela ser facinha, tem um segredo, tá? Muita gente bate no liquidificador. Sim. E ok bater no liquidificador. Mas eu vou dar uma dica. Não fazer no liquidificador. Fazer em um bowl com fouet. Pra quem não sabe, fouet é isso aqui, ó. Por que que eu vou dar esta dica? Porque primeiro que nem todo mundo tem o liquidificador em casa. E segundo, que eu acho que é o grande ponto dessa história, o liquidificador às vezes ele fica super airado. E aí ele tem o tradicional furinho, que nem todo mundo quer. Entendi, tá? Boa. Entendi. Esse pudim é muito fácil, ó. Eu vou colocar os ovos e eu vou começar misturando os ovos, tá? Tá. Ó, então, sem 4 segredo ovos nenhum. Misturando ali. Beleza. Ó, misturei, tá? E aí, eu venho aqui com o meu açúcar. Já esquentou, tá ótimo. Vou até desligar pra você. Isso nós vamos usar no banho-maria para cozinhar o pudim. Todo pudim tem que ser cozido em banho-maria. Então vamos lá, ó. Ovos e açúcar. Por que eu misturo o açúcar no ovo? A gente chama isso aqui de branqueamento, para eu dissolver este açúcar. Isso é super importante, principalmente nesse processo de não fazer no liquidificador, tá? Tá. Misturei. Aí eu venho com o meu chocolate. Delícia. Você que quiser fazer sem o chocolate, nesta hora você vai direto pro leite condensado, tá bom? Tá, perfeito. Então, ó, pegou os 4 ovos ali, misturou as 3 colheres de açúcar, fez o branqueamento, e agora colocou as 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Essa é a parte mais chata, ó. Eu tenho que ter um pouquinho de paciência para incorporar este chocolate. Por quê? Porque ele é palpável, ele levanta muito rápido. Então, você pode fazer bagunça na sua casa. Tô avisando, vai devagar. Vá devagar, para não espalhar chocolate pela cozinha toda. Isso, se você fizer assim, você pode pedir para as crianças te ajudarem. A gente sabe que hoje, nesse momento, tem criança em casa. A gente sabe que às vezes as mães estão atormentadas, querendo fazer alguma coisa. Isso é uma ótima dica para pedir para a criança ajudar, tá? Legal. Leite. O legal desta receita é que a medida da latinha do leite condensado, eu uso a medida do leite. Do leite, então é a mesma latinha. Mesma latinha, só tá? que com leite, ok. Misturei. Só que aí ele vai antes do leite condensado. Vai, porque o leite condensado vai incorporar isso aqui tudo. Isso aqui dá vontade de beber quando você termina. A única coisa que você esquece é que tem ovo cru, né? Eu imagino. Mas é muito bom. Ó, venho com leite condensado. Cenas cruéis nesse momento. Uau, não é, gente? Cenas cruéis. Cenas cruéis. Ju, você experimenta tudo assim? Tudo. Você faz? Tudo. Eu acho que o grande segredo da cozinha é você experimentar todos os seus processos. E assim, depois de um tempo, eu passo até a experimentar as coisas cruas. Porque teoricamente eu vou entendendo o sabor das coisas. Legal. A gente diz muito na cozinha, principalmente na cozinha salgada, que a gente constrói um sabor. Isso, muitas pessoas perguntam depois. Porque assim, ó, ai, por que o meu tempero não tá bom? Porque você não experimentou do começo ao final. E às vezes as pessoas costumam pôr sal logo no início, eu só coloco no final. O tempero, ela vem de muitos alimentos, tá? E principalmente de uma junção de coisas. Pimenta a gente coloca no começo e depois a gente acerta no final. E tem vários segredinhos, tá? Ó, essa preparação eu vou deixar ela aqui. Uma dica, se você peneirar o chocolate, pode ser que não fique algumas bolinhas, tá bom? Tá. Essa é só uma dica. Depende muito do tipo de chocolate. Ó, vou deixar ele descansar aqui um pouquinho. Enquanto isso, minha massa está pronta. Eu tenho aqui uma caldinha já pré-pronta para eu mostrar como a gente vai enformar. Mas, para fazer a calda, açúcar na panela, sem dó.
Joguei o açúcar aqui, então vamos lá. É 1,5 xícaras de chá de açúcar para Sim. fazer a caldinha. E aí, muita gente que faz essa calda já em casa, deixa o açúcar caramelizar para depois colocar a água. Para você que em casa nunca fez, a minha orientação é já coloque a água já. Meia xícara. Por 2 motivos. Quando você espera ele caramelizar, espera ele levantar, quando você vira água, ele empedra inteiro. E aí você leva susto e fica com medo. E aí você tem que dar uma mexida para ele dissolver. Nesse caso, eu não preciso fazer isso, tá? Boa. Porque realmente ele fica aquele ponto tipo bala. E você fala, e agora? O que eu fiz com a minha calda? Ó, vou só mexer para incorporar. E vou deixá-lo aqui. Me deixou. Deixei. E ele vai ficar aqui, ó, criando vida, literalmente, até chegar nisso aqui, ó. Uma calda. Tá vendo, ó? Que lindo. E ele, quanto mais escuro, mais sabor de queimadinho ele vai ter. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Pra você em casa que não tá acostumado, vai vendo, mas cuidado porque ele queima muito rápido. Esse é o único segredo. Olha a minha calda. Ela vai ficar aqui por um bom tempo ainda, tá? Então eu vou deixar ela aqui enquanto isso, tá? E aí eu tenho uma pré-preparada pro caramelo, mas eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Quando ela estiver assim, ó, neste ponto... Neste ponto com essa cor. Com esta cor, e aí, ó... Ó. Uau! É esse o ponto que eu quero pra pôr no fundo do meu pudim. Então eu vou, ó... E eu ponho ela direto ou tá untada dessa forma? Não, direto. Ela vai ser o meu... Ela que vai me ajudar a soltar o meu pudim, tá? Vou mostrar aqui o que a gente vai fazer. A gente vai caminhar, ó. Ela vai começar a escurecer daqui a pouco. A gente vai fazer assim, ó. Vou caminhar com a minha calda por toda a minha forma, ó. Tá na forminha toda. Principalmente no fundo, tá? Posso vir pra beirada se eu quiser, ó. Só pra vocês verem em casa o que a gente vai fazer, tá? Fiz isso. Eu tenho uma água fervendo aqui. Todo pudim, ele deve ser colocado para assar no forno a 180 graus, que é o menor aí da sua casa, provavelmente. E eu vou virar isso aqui enquanto isso, tá? Tá. Ele deve ser colocado para assar e, lembrando, cada forno é diferente do outro. Agora, então ficar de olho, né? é o grande X da questão. Você vai ter que ficar de olho. Quando der 50 minutos, você vai olhar. Sabe aquela gelatina que você põe na geladeira e aí ela já está no ponto, mas ainda está tremendo? Sim. Este é o ponto do nosso pudim. Então lembra da gelatina. Lembra da gelatina. Ele tem que estar a ponto de gelatina, tá? Isso é super importante. Por quê? Esse é o segredo para você tirar e levar ele para a geladeira. Boa. Tá? Se você gostar de um pudim mais durinho, se você tiver com medo, coloca o seu dedinho em cima e ele vai estar, provavelmente, ele não pode ficar grudando tanto, tá? Tá. Água quente. Ó, tá vendo que tá quente. Outro segredinho importante, muito, muito importante. Pouca água por enquanto. Vou colocar a minha forma. E vou completar com o restante, tá? Até quando eu tenho que colocar? Até a metadinha aqui da forma, tá? Metadinha da forma. Segredo importante, porque normalmente a gente tem problema em casa. Meu pudim tá assado, eu vou tirar ele para pôr para a geladeira. Eu preciso pelo menos aí de 4 a 6 horas de geladeira, mas preferencialmente de um dia para o outro. Tá. Aí eu levanto isso aqui, ó. Quando eu levanto isso aqui, eu faço pressão. A água, ela entra dentro. E quando eu levanto, eu trago para o meu corpo o pudim, eu me queimo com a água que tá quente. Então, tomem cuidado em relação a essa questão. Isso é muito, muito importante. A gente escuta até o barulhinho da água. Exatamente. E outro segredo, cobrir o pudim. Boa. A não ser que você goste daquela casquinha em cima que forma, que alguns pudins, você vai cobrir ele com papel alumínio, tá? Ó. Coberto e forno. Eu vou até deixar assim um pouquinho pra fora, ó, que depois a gente vai olhar, tá? Tá. E forno. Forno. Ó, minha calda aqui enquanto isso. Cuidado que isso está quente, tá? Pra você colocar no seu forno.
Vamos lá. Forno. Deixar aqui. Cerca de 50 minutos, mais ou menos, né, Ju? 50 minutos você vai olhar, lembrando que cada forno é diferente de outro. A forma interfere, tudo interfere aqui, tá? E aí você vai olhar se ele tiver em ponto de gelatina e se ele tiver durinho em cima, você já pode tirar e geladeira. Tá. Tá? Tá. Ó, eu tenho aqui a calda já escurecendo e eu já tenho uma calda mais escura aqui, ó. Cheiro delícia. Ó, o processo da calda é o mesmo processo do caramelo salgado, é o mesmo processo desta calda, tá? De novo, açúcar e água. E eu vou colocar aqui, ó, vocês vão ver que são 3 momentos de calda. De novo, inicio com água inicialmente, tá? Tá. Quero ninguém em casa apavorado. Então, já vai de novo, ó. Já ajuda. Que é o caramelo salgado, né? Isso. Então, 1 xícara de chá de açúcar refinado, meia xícara de chá de água filtrada, igualzinho a gente fez ele ali, só que agora tem coisas diferentes. Ó, quando ele estiver nesta cor, ele já tá quase no ponto que a gente diz ponto de queimar. Que não é queimar, tá? Tá. Eu vou colocar aqui, e aí você vai ver o processo. 1 colher de manteiga. Manteiga. Ele Uma vai colher de manteiga esfumar. sem sal, né, Ju? Sem sal. Se você colocar com sal, se você na sua casa só tiver com sal, lembre-se que vai ficar um fundinho salgado. Tá. Pra quem não gosta, não é tão interessante, tá? Tá. Nesse caso do caramelo salgado, não tem problema, tá bom? Ó, tá vendo que ela dá uma engrossadinha? E aí, ó, eu tenho aqui creme de leite 150 ml de creme de leite fresco e a flor de sal. e a flor de sal. E aí eu vou fazer o seguinte, 1 colher de chá de flor de sal. ó, isso aqui vai empedrar. Não se preocupem. E eu vou colocar aqui minha florzinha de sal, ó. Ai, que delícia. Vou colocar um pouquinho, porque nem todo mundo gosta. E aí você vai pegar o seu fouet em casa e vai fazer assim, ó. E mexer. E vai ficar aqui, ó, por um bom tempo mexendo esse caramelo até ele chegar nesta textura. cor linda. E deste jeito. Você vai ficar aqui, tá? Esse é o processo. Enquanto Perfeito. isso, eu vou mostrar pra vocês como finalizar o pudim e desenformar o pudim que está na delícia. geladeira. Que está na geladeira, eu já vou ficar de olho aqui, já vou ficar de ladinho, que a gente merece um pudim, não merece, gente? Nessa terça-feira maravilhosa, terça-feira sua linda. A gente vai desenformar e já vai fazendo ele aqui. Ó, ele vai levantar mesmo, porque aqui tem um pouquinho de leite. Eu E tenho uma forma Ah. transparente, que é uma forma que a gente usa normalmente para entregar para o cliente, tá bom? Legal. Se você tiver aquele outro tipo de forma, não tem problema, tá? Vou só fazer uma coisa. Vou Que dar uma delícia. soltadinha nele. Nesse pudim delícia. É. Lembrando que você pode fazer para vender também. E esse aqui, aconteceu uma coisa com ele que eu não vou mentir no ar, ó. Ele tem uma parte que tá mais mole. Isso é do forno. Importante a gente falar. Então, se acontecer na sua casa, repita e faça novamente. Isto é do forno, Do tá? forno. Ju, já vou aproveitar e já vou te Ó. agradecer por estar no nosso Santa Receita. Obrigada. Volte sempre, suas receitas são deliciosas. E a gente tá de olho nesse pudim, Brasil. Ai, meu Deus, que coisa linda! Ai, ai, Exatamente ai. onde eu falei. Não tem problema. Não tem problema, a gente come do mesmo Come jeito. do mesmo jeito. Pudim delícia. E Com agora? Caramelo salgado. E aí, ó, a Já vou gente ficando vem do meu aqui. ladinho aqui. Porque Vou é de ladinho cortar. que eu me acho nesse programa. Que Ó. pudim lindeza. E ele tá sem furinho, tá? Brasil, faz o seguinte, segue essa mulher, que ela é maravilhosa, as Vem com receitas dela são maravilhosas, @Juliana, _, Nicole, _ novamente. Tem o contato dela também, que é contato @juliananicole.com.br. E eu vou de pudim. Brasil, obrigada demais por hoje, olha que coisa linda!